Pessoal do Flamengo tá pé da vida com isso, vamos comentar. Pagaram o Neneca, Pedrão? Vamos falar sobre isso também, tem várias outras informações do Flamengo, sobre De La Cruz e várias outras notícias. Então toca aí, meu parceiro e minha parceira. Tocou? Então vem comigo, Brunegro. Vamos às notícias do Flamengo e rapaziada, e galera, e mulherada, e todo mundo. No dia 28 de outubro, olha que coincidência, é dia do flamenguista, dia de São Judas Tadeu, o santo padroeiro do Flamengo, dia de um garoto do CT Ninho Urubu, Vinícius Júnior, que vai concorrer ao prêmio de bola de ouro da FIFA e tem 17 anos que um brasileiro não vence esse prêmio de bola de ouro da FIFA. Olha que loucura, rapaz. E ele é um dos favoritos, hein? E já meteu o gol aí, né? Pelo que eu fiquei sabendo na Champions League aí, contra o Borussia Dortmund, enfim, vamos ficar ligado nessa situação. Gerson inflama vestiário com provocação de clima hostil antes de Corinthians e Flamengo. De forma indireta, o capitão relembrou a declaração feita por Mateuzinho, lateral do Corinthians, dias antes da partida, minha galera. Olha isso, vamos ler aqui. Gerson valorizou a possibilidade de disputar mais uma semifinal de Copa do Brasil e vale destacar que o Flamengo é o time que foi mais vezes à final da competição. E aproveitou para lembrar que o clube está acostumado com um tal clima hostil. A referência em menção à indireta à declaração feita por Mateuzinho, lateral do Corinthians. Na ocasião, o jogador afirmou que o clima da Neoquímica Arena seria hostil. E o capitão Gerson do Flamengo falou: não tem coisa melhor do que acordar e saber que você vai disputar uma semifinal e que você joga pelo Flamengo. Não tem motivação melhor do que isso. Estádio lotado, ambiente hostil, a gente tem isso todos os nossos jogos no Maracanã. O nosso estádio está sempre cheio, a gente está acostumado. Jogo grande é para jogador grande. Vamos ver dentro de campo, finalizou o capitão do Flamengo, o Gerson. Então, de fato, teve, né? Falou que vai ser hostil, meu amigo. Teve, o grupo abraçou essa situação. Meu amigo, para você soltar uma provocação dessa, tem que ter culhões. Coisa que Gabigol tinha. Hoje em dia, não sei se tem mais, mas tinha, e falou, e lá vai ser o inferno. A torcida abraçou e meu irmão fez um caldeirão e a galinha foi cozida dentro do Maracanã e o Flamengo avançou naquela oportunidade às quartas de final da Copa do Brasil. Pouco antes, Gerson, Gabigol tinha discursado para os companheiros e reforçou que o time tinha vantagem para seguir com a classificação. O camisa 99 focou na consistência defensiva para sair da partida sem levar gols. E o Gabigol falou: a gente não toma gol, todo mundo juntinho. Se tiver que voltar e sofrer, a gente sofre, afirmou Gabriel Barbosa. E na Flá TV, o Wesley também comentou: desse clima hostil a gente gosta, classificados, vambora, aqui é Flamengo, Carvalho. Falou o Gerson ali, né, com a Flá TV. O Wesley, aliás, a Flá TV. Aliás, o Wesley conversou de novo com a Flá TV. Ele foi o convidado do Resenha de Jogo, que é um programa que a Flá TV promove diretamente do CT Ninho Urubu, com o melhor jogador da partida, com os destaques. E, na minha opinião, o Gerson foi um dos destaques, né? O Wesley foi um dos destaques, o Gerson também, o Rossi também. E o Wesley falou o seguinte: o Wesley explicou como funciona o trabalho do analista de desempenho. E ele diz: acaba os jogos, eles pegam todos os meus lances. Um dia antes do jogo, ou no dia do jogo, a gente faz uma reunião sobre o que eu posso melhorar. E tá funcionando, viu? Tá funcionando porque ele tá melhorando muito em vários aspectos defensivos, principalmente, na minha opinião. Precisa melhorar a questão do cruzamento, eu sei, mas lateral não é só cruzamento. E todos os aspectos de um lateral, ele vem melhorando a cada partida que passa. Wesley comentou sobre a atitude de Gerson após a expulsão de Bruno Henrique. Pois é, o Gerson também assumiu a responsa e o Wesley falou: é nessa hora que o líder cresce. O Gerson falou para todo mundo: vambora, vamos correr por você, o nosso time não para. Isso motivou todo mundo. É exatamente isso.
O cara foi expulso, o cara fez cagada, não era pra ter dado aquela pesada na cabeça do Mateuzinho. Mas, meu amigo, vamos juntar todo mundo aqui e vamos correr pelo cara, vamos correr pela nação, pelo Flamengo, pela instituição. E foi isso que o Flamengo fez. Foi lá e conseguiu a classificação dentro do tal clima hostil. Em entrevista à Flá TV, o Wesley negou também que tem uma espécie de rixa com o Mateuzinho, lateral que trabalhou com ele no Flamengo e hoje está no Corinthians. E o Wesley falou: é um cara que quando eu subi era titular, brigava pela posição com o Rodinei e ainda tinha o Isla. Em 2023, era eu, ele e Varela brigando. Os dois estavam acima de mim, então sempre olhava para os dois. O que ele faz para ficar jogando? Eu quero ser melhor que ele. Uma competição saudável. A gente conversava, ele me dava dicas. Essa brincadeira, ele falou que o clima ia ser hostil e realmente estava. Só que ele já jogou aqui e sabe do clima do Maracanã. A gente tá acostumado com esse clima hostil. Praticamente todo jogo no Maraca é com 60 mil. Foi mais uma resposta, uma brincadeira. Ah, clima hostil, a gente tá classificado desse clima que a gente gosta. Mandei mensagem pra ele ontem, na segunda, né? No caso, ontem mesmo, na segunda, porque estava saindo que tínhamos treta. Falei, pô, mano, estão achando que a gente tem treta. E ele, relaxa, mano, tá tudo bem, vocês merecem, estamos juntos. Pois é, não tem treta nenhuma, o que teve é que o Mateuzinho provocou de lá e foi o Flamengo, e provocou daqui, né? Quis emular o Gabigol, quis imitar o Gabigol e não deu certo, né? Naquela Copa do Brasil lá contra a equipe do Atlético Mineiro. Vamos lá, pessoal. Na partida decisiva contra o Corinthians, Bruno Henrique acabou sendo expulso aos 27 minutos do primeiro tempo e deixou o Flamengo com a menos. Disso a gente sabe. Felipe Luiz optou por sacar Gabigol e colocar Fabrício Bruno de forma imediata, fazendo uma linha de 5 e deixando o Arrascaeta de falso 9. A mexida do técnico pode ter sido surpreendente para alguns torcedores, mas tudo foi planejado antes pela comissão técnica. Não que foi planejado que, Bruno Henrique, você entra lá, você dá uma no Mateuzinho, você é expulso. Não, isso não foi planejado. Mas, nos treinamentos, o Felipe Luiz prepara a equipe para situações até com 2 jogadores a menos. Então não é só com 1 jogador a menos. Às vezes o Flamengo treina com 2 atletas a menos. É uma situação que pode acontecer no jogo. 3 jogadores a menos pode acontecer também, mas já é uma situação assim muito rara de acontecer, você ter 3 jogadores expulsos e a outra equipe também não ter nenhum jogador expulso, porque geralmente quando tem uma profusão de expulsões assim, o outro lado também tem baixas, né? Então assim, não é natural. Então até 2 o Felipe Luiz ele treina justamente para quando acontecer, já ter o que fazer, mudar e a equipe não sofrer ali até se adaptar ao modelo de jogo do técnico. O zagueiro Pablo, que pertence ao Flamengo e está emprestado ao Botafogo, esteve hoje no CT no Urubu e acompanhou o seu filho, que está realizando um período de testes no Sub-9 do clube. Informação publicada pelo perfil Flabase, galera. Pois é, né? O Pablo, que é zagueiro do Botafogo, o pessoal pode estar se perguntando, pô, o cara tem um jogo importante pelo Botafogo amanhã, tá fazendo o quê no CT do Flamengo? Sequer foi relacionado para essa partida contra o River Plate, tá escanteado no Botafogo, ainda é jogador do Flamengo, deve voltar no Flamengo aí após, né, acho que até o final do ano o contrato dele com o Botafogo, e não foi aproveitado aqui, não foi aproveitado lá, realmente uma situação complicada para ele, mas o filho dele tá jogando normal no CT Ninho do Urubu. Agustín Rossi, o argentino, é o goleiro da Série A com mais jogos sem sofrer gols em 2024. São 51 partidas, 37 gols sofridos, 117 defesas, 57 defesas em finalizações dentro da área, 76% das bolas defendidas e 24 jogos sem sofrer gols na temporada entre todos os goleiros da primeira divisão da Série A. Lógico, isso não é mérito apenas do Rossi, é mérito da equipe, é mérito defensivo, é mérito do atacante até o zagueiro, justamente para fazer esse trabalho de marcação e dificultar mais e mais a finalização do adversário, beleza? Sentiu?
Zagueiro do Corinthians detona Rossi por cera na Copa do Brasil. André Ramalho também critica Anderson Daronco por picotar o jogo. E ele falou: uma das coisas que eu bato na tecla é o goleiro que fica ganhando tempo. Se o juiz dá amarelo rápido, isso para. Mas nem aconteceu o amarelo. Não vou falar que ele comprometeu o resultado, mas tem que ter autocrítica que poderia ter feito gol. Mas essa situação não contribui não só a nós, mas também para o espetáculo como todo. Você está muito preocupado com o espetáculo realmente. O Neneca lá no jogo do Brasileiro fez o quê? Pior ainda, caindo no chão, fingindo que estava sentindo a coxa. Aquilo ali foi o quê que o Neneca fez? Fala sério. Aí tá aqui. Não gosto de polemizar, mas peço que os árbitros deixem o jogo rolar. Isso agrega ao espetáculo para o atleta. Uma vez que o árbitro não apita faltas simples, a gente começa a ter essa percepção e para de segurar, cair. Quando é o contrário, vira festa, não pode acontecer. Infelizmente isso aconteceu hoje, não vou entrar nesse mérito, acho que houve muita falta desnecessária apitada, amarrou o jogo e acabou ajudando o Flamengo. Aí tá aqui, era o momento que tinham um a menos e precisavam descansar, amarrar o jogo. Expulsou o jogador do Flamengo, verdade que foi justa a expulsão, mas expulsou o jogador do Flamengo, não deu pênalti pro Flamengo, não expulsou o Pedro Henrique, sendo que ele foi no lance sem a bola, deu uma bica no Wesley, não expulsou o Gustavo Henrique, o De Arrascaeta sair cara a cara com o Neneca. Só eu contei 4 lances do senhor Anderson Daronco favorecendo vocês. E você não cita em nenhum momento isso. É brincadeira, viu? Aí o Neneca fez a mesma coisa, o Hugo, né, no jogo do Brasileirão, aí ele não falou, né? Isso é contra mim, não vale. A FIFA tem como meta 4 bilhões de dólares, 23 milhões de reais pelos direitos de TV do Super Mundial de Clubes. O valor assustou o mercado e é considerado inviável por TVs pelo mundo. A FIFA tá achando que é a nova Copa do Mundo, esse tal desse Super Mundial aí. Não sei se vale isso tudo realmente também não. Rodolfo Landim comenta sobre reclamação do Atlético Mineiro em relação à arbitragem. Vamos ver o que ele falou. Estamos acostumados com o Atlético Mineiro fazendo isso. É comum. Estratégia que eles usam sempre antes de um jogo contra o Flamengo. Reclamam, se colocam na posição de vítima, de que sempre foram prejudicados. Rapaz, eu acho impressionante como o Atlético Mineiro joga hoje, às 9h30 da noite, uma semifinal de Libertadores contra o River Plate, um time argentino, lá na casa deles, podendo chegar a uma final de Libertadores, coisa que eles não conseguem desde 2013, a segunda final de Libertadores da história do clube, e eles estão chorando, pensando no Flamengo. Olha que impressionante. O maior rival do Atlético Mineiro no Brasil não é o Cruzeiro, é o Flamengo. Porque é dia de semifinal de Libertadores. Mas falou ontem, tá, mas não interessa. Semifinal de Libertadores, coisa que eu queria que o Flamengo estivesse. Rapaz, se o Flamengo tá na semifinal de Libertadores, tá cagando pra Copa do Brasil. É lógico que ia querer passar do Corinthians, ia querer estar na final, mas já tá louco de olho nesse jogo de hoje. Os caras estão pensando no Flamengo, rapaz. Como é que pode uma história dessa? É impressionante, né? O Flamengo... Vou te contar a história. O Flamengo soltou uma nota por volta das 5 para as 4 da tarde falando o seguinte: o Clube de Regatas do Flamengo informa que o atleta De La Cruz realizou exame nesta terça, dia 22, que apontou lesão no músculo posterior da coxa direita do atleta uruguaio. E aí, rapaz, as redes sociais não perdoam, começaram a chamar o cara de De La Sus. Tá aqui, torcida do Flamengo sobe hashtag em rede social após nova lesão do meio uruguaio. A frase já foi comentada por mais de 400 mil vezes desde o último jogo. 401 vezes. De La Sus. De Las Copas, porque já joga as Copas. Cara, olha, eu não tô querendo passar pano, mas o De La Cruz é o seguinte. Ele sai do futebol argentino sem férias, aí o erro tá no Carioca. Botaram o cara pra jogar carioca, sem a menor necessidade.
Porra, pouparam o cara de um jogo de Libertadores para jogar contra o Nova Iguaçu, quando já tinha vencido por 3-0 o primeiro jogo. Uma vergonha essa decisão. E aí depois vem a Copa América, o Bielsa joga De La Cruz, aí depois ele volta, joga, estouraram o cara. Aí tá aqui o comentário do União da Nação, é verdade. A Copa América foi um divisor de águas. Bem fisicamente, o De La Cruz atuou em 25 partidas pelo Flamengo até se juntar ao Uruguai para o torneio de seleções. Isso dá uma média de um jogo a cada 4 dias. Ele participou diretamente de 5 gols. Cara, o cara tá estourado. O cara tá estafado. O cara precisa de... Não adianta. Feliz 2025 pro De La Cruz. Graças ao planejamento de bosta feito pela diretoria e pelo Tite também. Graças a isso. Pelo menos é a minha opinião. A CBF definiu internamente que não será possível utilizar o impedimento semiautomático na final da Copa do Brasil entre Flamengo e Atlético Mineiro. Segundo o Vitor Sérgio Rodrigues, do TNT Esportes, a logística é um grande entrave para a CBF implantar o sistema, uma vez que não haveria tempo hábil para solicitar o equipamento à empresa Hawkeye, fazer o processo de importação do sistema e montá-lo e calibrá-lo nos estádios em apenas 17 dias. Tudo bem. Não dá para pôr esse ano, beleza. Mas no ano que vem dá. No ano que vem dá. E espero que coloquem no ano que vem. Porque essa linha aí não dá mais. Essa linha não dá mais. Dos mesmos criadores de clima hostil, Atlético, segundo Itatiaia Esporte, pretende intimidar o Flamengo com pinturas e efeitos especiais para criar um clima, agora não é clima hostil, um clima macabro na Arena MRV para o jogo da Copa do Brasil. Rapaz, é o tal do clima hostil 2.0, o pessoal da Prende, viu? Ah, mas não vai ter De La Cruz, não vai ter o Pulgar, não vai ter o BH, não vai... Não, vamos dar o nosso jeito. Nós fomos aí dentro, vencemos vocês no período de Copa América, mas tinha o Pedro, né? Tinha o Luiz Araújo, né? De repente tem o Luiz Araújo. Vamos ver se ele vai se recuperar, né? Ele já fez uma live aí dizendo que vai fazer de tudo para se recuperar, para jogar essa finalíssima da Copa do Brasil. Renato Augusto processa o Corinthians e cobra 5.400.000 reais em direitos de imagem e bônus. O jogador alega que chegou a tentar um acordo amigável por diversas vezes, mas o Corinthians não paga. Pois é, meus amigos, até o Renato Augusto, ídolo do Corinthians, campeão lá, fala que é corintiano agora, né, mais Flamengo, aquela coisa toda, botou os caras no pau. Imagina o Flamengo, né? Aí tá aqui. Corinthians paga valor da multa para o Flamengo por Hugo Souza. O Corinthians depositou 500 mil ao time carioca por ter utilizado o goleiro no jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil. Clubes ainda negociam transferência em definitivo do jogador e o Corinthians tem até o dia 30 de novembro para efetuar o pagamento do Neneca, os 800 mil euros, pelo Hugo Souza. Se eles não efetuarem o pagamento de 800 mil euros até o dia 30 de novembro, o Neneca volta a ser jogador do Flamengo. Até porque o Flamengo não aceita um garantidor, um fiador por parte do Corinthians e os garantidores que o Flamengo aceita, o Corinthians não pode garantir, porque simplesmente está com fama de caloteiro aí na praça. Expulsão de Bruno Henrique contra o Corinthians gerou preocupação e um certo incômodo no Flamengo. Dentro do vestiário do futebol rubro-negro, o entendimento é que o atacante experiente quase pôs tudo a perder. Segundo o jornalista Mauro César Pereira, após a expulsão, o camisa 27 percebeu o tamanho do seu erro e estava muito nervoso no vestiário. Ao final da partida, recebeu solidariedade dos companheiros. A expectativa interna é que o atleta reflita e que o técnico Felipe Luiz converse com ele para que tenha mais cuidado. Vamos ver se o Felipe vai conversar, né? Tomara. Você que tá aí, dá aquela moral de sempre, se inscreva no canal, acione o sininho da notificação, deixa o teu like, tamo juntão, saudações rubro-negras.